Antes de começar a palavra de Deus, eu quero contar aqui rápido um breve testemunho, porque a hora já é avançada. No domingo passado, a conta da nossa igreja estava apanhando de pessoas para trazer e para levar até a igreja. E ali eu, com o pastor Júlio, um colega nosso, nome de Deus, eu levantei minhas mãos e disse ao Senhor: Pai, providencia algo para mim, para que eu venha aí até a tua casa, porque eu gosto de chegar à tua casa cedo. Mas, o pastor Isabel, eu pedi um carro, mas depois eu falei: Deus, não me dá o carro, porque eu não sei dirigir e ainda não tenho a carteira. Como eu peço um carro? Porque a palavra de Deus diz que às vezes pedimos mal, por isso não recebemos. Mas eu falei ao Senhor: Senhor, que dê alguém um carro, alguém que saiba dirigir, que tenha carteira, dê um carro que possa levar eu e minha esposa até a casa do Senhor, para chegar cedo, porque eu gosto de chegar cedo à casa do Senhor. Mas, querido, não sabia eu que Deus estava preparando algo melhor para mim. Quando eu falo para mim, é para mim e minha esposa, porque sou uma só pessoa. E no domingo, pastor Gideão, ali teve o culto, foi bênção. E no outro dia, após, o meu pai me chamou e disse para mim: meu filho, eu quero te dar uma moto. E, querido, o Senhor me abençoou sem eu ter gastado um centavo. E meu pai me deu uma moto 98, Honda 98. E quero te dizer algo: e Deus também deu uma moto a meu pai sem ele gastar um centavo. E, querido, meu pai ganhou a Honda Fan 2008, 10 anos. E hoje, antes de a gente sair de casa, meu pai me chamou e disse: filho, eu te dei a 98, mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero te dar 2008. Querido, porque Deus viu a sinceridade no meu coração, querido. Por isso eu estou contando esse testemunho, porque me alegro, porque Deus me deu. Anaia, Sara, Nara, Calablaçai. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Quando Deus quer te abençoar, você não precisa mover um centavo. É somente mover o teu coração. Porque o Senhor não suporta um coração contrito e aquebrantado. Se o teu coração se tornar contrito e aquebrantado, você vai receber essa noite de Deus, querido. O Senhor só precisa do teu coração contrito e aquebrantado nesta noite, querido. Porque se o teu coração não estiver contrito e aquebrantado aos pés dele, vai sair da mesma maneira que adentrou. Aleluia. Querido, a pastora Isabel estava comentando um pouco ali dentro do lar dela que a preocupação só tem sido em Gênesis, né, pastor? E ali eu me calei, mas logo após ela falou assim: João Batista, Anaia, Salarada, Calablaçai. O Senhor me deu João Batista, Anéio, Seredaraio, Laracalablaçai. Queridos, temos que eu e você entender que fomos criados, que estamos na presença do Senhor. Há um compromisso na minha vida a se fazer, e há um compromisso na sua vida ao que fazer, querido. É uma palavra, eu creio que é uma palavra, pode ser dura, querido, mas eu acredito, eu fazendo aqui a vontade de Deus, pastor Gideão. Essa cadeira eu não sei se vai voar, mas eu fazendo a vontade de Deus aqui, a glória de Deus há de se manifestar, querido. Porque o Senhor tem procurado pessoas para pregar a palavra, porque a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva, querido. Aleluia, Salarandaraio, sai. Mateus capítulo 3, querido. Aleluia. 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 Pastor Gideão, um irmão teve pregando sexta-feira na nossa igreja e disse que Deus estava abrindo uma agenda para mim. Eu falei: Deus, que é isso, Deus? Eu não tenho te pedido isso, mas o Senhor tem procurado pessoas que pregam o que Deus dá, querido, que falam o que Deus manda falar, querido, porque o Senhor está cansado com isso, querido. O Senhor tem procurado pessoas que pregam da palavra, que alegram o coração de Deus, que entristeça, se tiver de entristecer o coração
querido. E por isso eu não vou sair daqui sem entregar aquilo que Deus me mandou entregar. Porque eu não vou pagar o preço não, pastor Gideão. A palavra do Senhor diz assim: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Poderia sentar aqui. Aleluia. Aleluia. Querido, eu em casa, eu pedi ao Senhor, falei: Pai, veio uma mensagem no meu coração, eu ia pregar sobre deserto, sobre aflição. Mas Deus um dia falou comigo: filho, eu te chamei para pregar dentro do meu povo. E aí o Senhor falou comigo: filho, prega arrependimento. Querido, eu não podia aqui vir regozijar os vossos corações e entristecer o coração daquele que me tirou da onde me tirou. A palavra do Senhor nos ensina aqui, o qual acabamos de ler, que João Batista, filho do profeta Zacarias, esse João Batista, esse mesmo João Batista, em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 2, diz que João era uma promessa de Deus, a qual Deus fez um dia a Isabel e a Zacarias. Querido, eu vejo Satanás desde o princípio, pastor, a tentar colocar o dedo na história de João, porque naquele momento ali o pai dele estava mudo, e ali aqueles que rodeavam sua esposa Isabel queriam trocar o nome de João Batista, não colocaram mais João, mas sim Zacarias. Disseram a Isabel: por que não coloca a Zacarias o nome do teu pai, o nome do pai da criança? Mas a mãe disse assim: não, ele vai se chamar João. Sabe por quê, querido? Porque Deus já havia falado com o profeta Zacarias e com Isabel, querido, que se chamaria João. Porque João era a promessa do Senhor, o qual Isaías aqui mencionou, que viria um do deserto para preparar um caminho para aquele que viria após dele. Zacarias, querido, que eu venho entender essa palavra. João Batista pregava no deserto, o que eu entendo com isso, querido? João Batista ali, ele poderia se regozijar porque era filho de profeta, conforme o pastor Marcelino disse aqui: se deixarmos a soberba entrar no nosso coração, ela entra e destrói, porque da soberba vem da parte do diabo, sabemos disso. João Batista podia olhar para ele e dizer: opa, eu sou filho de sacerdote, eu sou filho de profeta, eu não preciso ir para o deserto, eu vou pegar lá no templo onde estão as autoridades. Mas João Batista foi para onde Deus mandou ele ir. E João Batista pegou entre as autoridades, querido, aquilo que Deus dava. Sabe o que temos visto no dia de hoje? O Senhor falando comigo me disse isso: filho, tem visto o meu povo pregar atalho, querido. Querido, o reino de Deus não é feito por atalho, não. O reino de Deus é feito por um caminho. É um caminho tortuoso que arde, pastor Marcelino, aonde a porta é estreita, mas onde à frente está o Senhor Jesus Cristo. Eu não vim aqui esta noite pregar atalho, não, querido. Eu vim pregar a genuína palavra de Deus, arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados, porque está perto o reino de Deus. Querido, eu não sei se você está na sua casa pedindo para você ouvir isso, mas eu sei que o coração de Deus, ele sabe o que precisamos ouvir. E o Senhor nesta noite está falando conosco: arrependei-vos dos seus pecados, porque está vindo o reino de Deus. Aleluia. Aleluia.
João Batista tinha autoridade de Deus, pastor assim. Ele foi lá na autoridade no rei Herodes e pregou contra Herodes. Ele disse a Herodes: porém eu não lembro teu irmão, Herodes. João Batista falava, não tinha medo, pastor Isabel, porque ele sabia que aquele lá de cima protegia ele. João Batista perdeu a cabeça ali numa bandeja. Ele perdeu o material, porque o Espírito estava lá junto com o Pai, querido. Que perdemos a cabeça, pastor Marcelino, que perdemos nossos pés, mas a minha alma eu não quero perder para Satanás. E Deus está falando: não perca a tua alma para Satanás. Eu não vim trazer falsa esperança ao teu coração, querido. Eu vim te trazer uma coisa que é certa. É certa que a palavra de Deus me fala que é certa. Porque se não fosse, eu não estava na presença dele. Temos visto homens. A palavra de Deus diz que pessoas que querem servir de todos os corações se afastam da presença de Deus, pastor Isabel. Sabe por quê? Porque pregam o culto da igreja e pregam o que o povo quer. Falsa esperança, o que Deus não está falando para falar. Aí não acontece. O primeiro a ser colocado na parede, sabe quem é? É aquele lá de cima, querido. O primeiro a ser colocado na parede é ele. A dele é salarada calabraçai. Ah, Jesus Cristo. Meu Deus, e meu Deus, e meu Deus. Querido, mas eu vim te trazer uma esperança. Uma esperança no qual eu tenho de morar com Deus, querido. Eu coloquei no meu coração uma convicção que eu vou morar no céu. E ninguém vai tirar isso de mim, porque é Ele que me deu. Quem me tirou de onde me tirou foi Ele. Mas eu preciso pagar um preço. Eu preciso fazer isso aqui, arrepender do meu pecado a cada dia. Daquilo que me tira da presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o teu sofrimento, o meu sofrimento, não nos afasta do Senhor. O que nos afasta do Senhor é o pecado, querido. E temos visto isso, querido. Pessoas pregando que não tem nada a ver, o que tem. Mas eu vim aqui para te dizer que tudo tem a ver. Domingo eu preguei sobre Jeremias. A igreja do Senhor, o Senhor tem falado comigo. Eu falei com o pastor Marcelino, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Falei ontem com ele. Tenho sentido uma intimidade de minha para com Deus e de Deus para comigo. Eu não estou aqui querendo para me regozijar, não. Eu tenho sentido uma proximidade de Deus para mim. Eu não posso perder isso. Querido, a igreja do Senhor tem estado estéril de profeta. A igreja do Senhor tem estado estéril de profeta. Adeno salarada calabraçai. Eu sei que as lideranças dessa igreja têm essa convicção que aqui há de Deus gerar profeta, pastor Isabel. Sabe por que o Senhor falou comigo, filho? Eu vou gerar profetas. Aleluia! Eu vou gerar profeta, creia tu, pastor Gideão. O Senhor não vai gerar nada que o mundo vai levar, não, querido. O Senhor vai gerar neste lugar homens e mulheres compromissadas com Ele. Querido, eu aprendi uma coisa: quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Automaticamente Deus vê a sua necessidade e te dá. Deus tem procurado isso. Deus tem procurado pessoas que pregam o que Deus dá. Querido, eu sei que cada um tem um dom.